Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Rui Cunha e à Fundação Rui Cunha por nos receber amavelmente mais uma vez e por todo o apoio sempre que nos tem prestado, sempre que nós temos estas iniciativas de divulgação da cultura chinesa em português. Queria também agradecer ao Dr. Wu Ziliang, da Fundação Macau, que está aqui presente, também porque são nossos co-editores nestas obras, pelo apoio e pela paciência que tiveram durante mais de uma década que demorou a concluir este projeto. Pois, eu sei, queria agradecer também ao Gabinete de Ligação, a presença dos seus representantes, e à Casa de Portugal, e à Associação dos Maquenses, na presença do Dr. Miguel Sena Fernandes. Tudo gente, nossos amigos, e que têm contribuído sempre com o apoio para que estas coisas sejam possíveis. Sim, demorou uma década a traduzir e a publicar os 4 livros do confucionismo, do cânon confucionista. Isto porque outras coisas foram também metendo pelo meio, os nossos meios não são muitos, tivemos que ir fazendo outras coisas para sobreviver entretanto, e isto é um trabalho muito difícil e de grande responsabilidade. Foram 10 anos de intensa pesquisa, de muita leitura, muita comparação entre as versões já existentes destes livros noutras línguas e, portanto, porque é que nós resolvemos fazer isto? A editora Livros do Meio, desde o princípio, quase como o nome indica, que se dedica a traduzir e a publicar clássicos chineses e da literatura, do pensamento chinês e da literatura chinesa para a língua portuguesa. Sentimos sempre que isso era um nosso dever aqui em Macau, enquanto portugueses, tentar levar a cultura chinesa à nossa comunidade e agora, numa fase posterior, também aos países lusófonos, portanto, a Portugal e aos outros países lusófonos, tentar levar estes livros traduzidos em português. É claro que isto só pode existir quando nós temos um grande interesse e uma grande paixão por esta cultura e esta civilização, que é uma das mais importantes do mundo, do nosso planeta, e que cada vez vai ter um papel maior nesse mesmo planeta, cada vez está a surgir mais e com mais relevância, e, portanto, nós entendemos que é muito importante para a língua portuguesa, eu gostava de sublinhar este aspecto, é muito importante para a língua portuguesa que os clássicos chineses, que a literatura chinesa esteja traduzida em português. Porque é uma questão até de dignidade da língua. As pessoas não têm que ir ler estes livros em francês, em inglês, em espanhol, em italiano, em romeno, e vou por aí fora, em húngaro, inclusivamente, e não existirem em português para se lerem, ou existirem em traduções muito antigas que precisavam de alguma modernização. Portanto, nesse sentido, nós não só temos aqui a Livros do Meio em Macau, que também publica uma revista agora trimestral sobre cultura chinesa, a primeira desde sempre em português, dedicada exclusivamente à cultura chinesa, como estendemos as nossas publicações a Portugal. Temos que pensar também que Portugal é um hub, é uma plataforma para os países lusófonos, nomeadamente africanos, portanto, porque muita gente desses países vem estudar a Portugal e, portanto, poderá ter contacto com estes livros. Portanto, era importante que isto chegasse a Portugal, é um mercado maior, existe, digamos, mais possibilidade de divulgação e é mais eficiente do que estar a publicar aqui só para esta pequeníssima comunidade, mas que é muito importante também fazê-lo aqui, do meu ponto de vista. Ser Macau a origem, digamos, Ser Macau a origem destas iniciativas de divulgação da cultura chinesa e a comunidade portuguesa ter um papel relevante nesse desidrato. Portanto, recentemente criámos a editora Grão Falar, em Portugal, exatamente para publicar a revista e para publicar também os livros de cultura chinesa que temos publicado. Até agora já publicámos em Portugal 2 números da revista, publicámos os poemas de Su Dongpo, traduzidos por António Graça Abreu, publicámos As Leis da Guerra de Sun Bin, normalmente conhecido por Arte da Guerra, mas que é uma tradução que nós entendemos que não estava completamente correta. É bastante interessante discutir este assunto, por acaso, porque é que normalmente se chama Arte da Guerra, quando claramente nos chineses está Bing Fa. Bing Fa, Fa é a palavra para lei,
ao princípio no máximo, e nunca para a arte. Dizer que a guerra é uma arte talvez seja algo romântico para os europeus, e talvez seja por isso que se aplicou essa frase e tem-se vindo a aplicar sempre o conceito de arte, mas na verdade o que lá está escrito é as leis da guerra ou os princípios que regem a guerra ou que devem reger a guerra. E que passam exatamente por evitar a guerra logo numa primeira fase. E também publicámos alguns textos clássicos sobre pintura chinesa, escrita por intelectuais, literatos chineses, desde o século VI ao século XIX. Fizemos uma coleção desses textos sobre pintura chinesa que ajuda, digamos, a compreender aquilo que muitas vezes para os ocidentais é incompreensível ou de difícil compreensão, que é a pintura chinesa, clássica, nomeadamente, mas que vale a pena ler esses livros para depois, quando se olha para um quadro, compreender melhor aquilo que o pintor ou a escola de pintura quis representar nesse quadro, de alguma maneira. Portanto, estamos neste trabalho de divulgação da cultura chinesa em língua portuguesa. Infelizmente, como todos sabemos, a nossa sinologia, que foi talvez das primeiras da Europa, teve um estado de pousio durante um século, do século XIX ao século XX, finais do século XX, em que praticamente nada foi feito, e agora estamos a voltar, nomeadamente em Portugal, com a existência de várias universidades em que já se ensina o chinês e portanto, que também nos dá um público maior para as nossas produções, quer para a revista, quer para os livros. Ora, aqui chegados, falar o que são estes 4 livros e o que é que representam no âmbito da cultura chinesa. Ora, os 4 livros foram, digamos que, concebidos juntos, eles já existiam, foram postos juntos durante a dinastia Song, nomeadamente por um pensador chamado Chu Xi, e que nesse século XI considerou que estes 4 livros deviam ser, então agora, a base do estudo, nomeadamente para os exames de mandarinato. Antes disto, essa base de estudo eram os 5 clássicos, os famosos 5 clássicos, portanto, o livro das odes, o livro dos documentos, o livro dos ritos, ou a memória dos ritos, Li Ji, os anais da primavera, do outono e o livro da música. Esta era a base, digamos, dos estudos para os exames de mandarinato, que começaram na dinastia Han, na primeira dinastia Han. Que diferença é que nós vamos encontrar aqui? Há uma diferença fundamental. Aliás, estes livros são tirados de, portanto, tanto o estudo maior da Xue como a prática do Mei Zhongyong são retirados do Li Ji, são capítulos do Li Ji, ou seja, do livro dos ritos. Os Analectos é uma coisa à parte e o Mêncio, então, é mesmo um livro à parte, portanto, atribuído ao pensador Mangzi, latinizado para Mêncio. O que é que isto representa? Representa uma mudança na abordagem do mesmo pensamento. Ou seja, enquanto que o estudo dos clássicos nos situava muito mais ao nível da ritualização dos cotidianos e da ritualização da vida, portanto, o estudo dos ritos, o estudo dos comportamentos e os exemplos que nesses livros são dados sobre comportamentos de pessoas, de sábios ou enfim, de vários tipos de pessoas. O neoconfucionismo, por várias razões, muda a perspectiva e estamos agora perante um pensamento que se preocupa com o desenvolvimento ético e moral das pessoas. Ou seja, agora digamos que o acento tónico é posto sobre cada um de nós e sobre a necessidade de nós correspondermos com a nossa prática, sobretudo mais do que com a nossa conversa, porque isso é uma coisa que os confucionistas em geral criticam, a demasiada eloquência, mas sobretudo aquilo que nós fazemos é que é a parte mais importante. E como o fazemos e porquê é que o fazemos. É curioso, os Analectos começam logo, a introdução o primeiro texto dos Analectos diz uma coisa que é logo muito importante, que é assim, vou parafrasear, não tenho agora aqui à minha frente, mas a ideia é como é bom nós podermos aplicar algo que estudamos, algo que aprendemos. Portanto, aqui o fundamental é o aplicar. Portanto, não interessa só saber, é preciso saber aplicar. Confúcio diz dezenas de vezes que não basta o estudo, é preciso aplicar esse estudo. E só depois de aplicar é que nós sabemos se resulta ou se não resulta e então podemos falar sobre ele.
Isto é muito interessante, isto é algo que tem vindo a ser praticado ao longo da história política da China centenas de vezes. Portanto, a aplicação de medidas para ver se resulta, para depois, mais tarde, ok, resultou neste contexto, vamos alargar isto a todo o país, enfim. Portanto, há aqui esta transição no neoconfucionismo. E porquê? Porque desde o fim da dinastia Han até à dinastia Song, a China viu-se invadida por várias doutrinas que não eram propriamente chinesas, nomeadamente o budismo. O budismo adquiriu uma grande influência na China Tang, da China da dinastia Tang, e digamos que os letrados confucionistas, salvo raras exceções, como por exemplo Han Yu, na dinastia Tang, que é um confucionista severo, mas houve uma grande deslocação para o lado, digamos, do budismo e daquela transcendência que o budismo aparentemente nos proporciona. Proporciona ao indivíduo uma religião de salvação, uma religião que te quer salvar. Portanto, tem um método para te salvar, para te salvar daquilo que os budistas chamam em sânscrito a dukkha, ou seja, a grande ansiedade em que o ser humano vive. Ora, isto veio pôr em questão, digamos que alguns aspectos do confucionismo e que os pensadores da dinastia Song entenderam que era importante colmatar. Então nós reparamos que o confucionismo da dinastia Song passa muito por eu não diria uma metafísica, porque não é uma metafísica de todo, mas pela procura de uma espécie de transcendental e que tem a ver com exatamente a pessoa e aquilo que eles vão chamar o cultivo de si. Em chinês, Xiushang, ou seja, o cultivo de si. Como é que tu te has de ordenar por dentro a ti próprio? É muito importante no Da Xue uma frase que lá vem, que é na banheira de Tang está escrito todos os dias analisa-te a ti mesmo, lava-te a ti próprio, no fundo. Ou seja, esse aspecto de autoanálise, esse aspecto de reconstrução da sua moral. Porquê? Porque, e é por isto que o Mêncio vai entrar nos 4 livros, porque é que o Mêncio é escolhido? É uma pergunta que se pode fazer. Porque é que o Mêncio é um dos livros escolhidos e não o Xunzi, por exemplo? Ou outros, houve muitas escolas de confucionismo que foram escolhidas, que surgiram depois de Confúcio ter morrido. Mas Zhu Xi vai escolher o Mêncio. Porquê? Porque o Mêncio diz uma coisa que é a natureza humana, homóloga do céu, é boa. E isto convinha muito aos neoconfucionistas, esta perspectiva transcendental de a nossa natureza moral, aquilo que se diz em chinês Xing, nos ter sido dada pelo céu, sendo homóloga à do céu, e, portanto, o céu aqui tem o significado mais geral de natureza. Não entendam o céu chinês como o nosso céu cristão, separado do resto do mundo e num plano completamente diferente deste mundo concreto. Não, o céu é a natureza, é, digamos, o princípio criativo da natureza, enquanto que a Terra é o princípio receptor da natureza. Um não vive sem o outro, não pode haver exercício do céu sem a Terra, e etc. Mas, portanto, e é este aspecto que penso que é por este aspecto que Zhu Xi vai buscar Mêncio, exatamente para lhe dar este lado, digamos, mais transcendental e que de algum modo poderia combater os pressupostos budistas, nomeadamente o caminho, os budistas normalmente falam para a iluminação, para o nirvana. O caminho que os confucionistas propõem é um caminho para quê? Para te tornares numa pessoa exemplar. Portanto, que eles chamam Chunzi. Chunzi também é uma palavra interessante, é um conceito muito interessante, porque é pré-confuciano, já existia antes de Confúcio. A letra Jun quer dizer senhor, lord, Zi quer dizer o filho de, portanto, a partir daí eram os filhos da aristocracia que iam suceder aos pais, mas a partir de Confúcio deixa de ser uma questão de hereditariedade e passa, o Chunzi é considerado o homem de qualidade, o homem de bem, o homem da moral, o homem que age tendo em conta, procurando agir na via do meio, ou seja, praticar o meio constantemente, Zhongyong. Para isto ele precisa ter virtude, precisa ter um sentido social e um sentido da história, ou seja, saber a cada momento como é que há de agir. Isto é muito difícil, o próprio Confúcio diz, é impossível estar sempre a percorrer a via do meio. Claro, é impossível, nós não somos deuses,
mas é possível fazermos o melhor possível, não é? Ou pelo menos tentar fazer o melhor possível. E nesse sentido, portanto, o Chunzi passa a ser encarado como alguém que consegue recuperar a sua natureza original, aquela que o céu lhe deu, e que normalmente é destruída, quer pelo contacto com a sociedade, que nunca é perfeita, quer com os nossos próprios desejos egoístas. Esses desejos egoístas que nos impedem de ser uma pessoa de qualidade e de cumprir a moral. Portanto, o objetivo do estudo é precisamente recuperar essa natureza original do céu, que o céu nos deu, e transformarmos num Chunzi pelo mérito, e já não, agora a questão é o mérito. Não interessa se tu nasceste numa família pobre, ou se nasceste numa família rica, ou se és o herdeiro de qualquer coisa, já não é essa a questão. Isto vai ter repercussões gigantescas na China dos reinos combatentes, dos estados combatentes e do fim da primavera-outono, porque estas ideias fazem com que os letrados comecem a ter uma influência junto da corte que só os nobres tinham. Por exemplo, os ministros vinham sempre da nobreza. A partir desta altura, do final da primavera-outono e princípio dos estados combatentes, os ministros começam a ser pessoas com talento, pessoas que sabem, que resolvem os problemas. Estamos em estado de permanente guerra. Não nos podemos pôr lá uma pessoa só porque é da nobreza. Não, tem que ser alguém que nos ajude a ganhar a guerra, alguém que nos ajude a agricultura a funcionar melhor. Tudo isso. Que o Estado funcione melhor. Portanto, os letrados começam a ter uma importância fundamental na história da China, mudando o paradigma da governação e do próprio acesso à governação. Portanto, tudo isto é bastante importante. Portanto, estes 4 livros passam a ser, a partir da dinastia Song, a base dos exames, e é neles que nós hoje podemos encontrar, digamos que, a base da moral chinesa, e não só chinesa, do Japão, da Coreia e de outros países aqui à volta, do Vietnã e de países do Sudoeste Asiático, onde o confucionismo foi importante e ainda hoje é importante, e as pessoas o seguem mesmo quando não leem estes livros, porque digamos que é a base moral destes países e das relações interfamiliares, etc, etc. Portanto, é fundamental conhecer estes livros, porque eles representam, digamos, que um dos pilares fundamentais da civilização chinesa. Portanto, se nós queremos compreender a China, temos que conhecer Confúcio. Se queremos compreender porque é que os chineses agem de determinada maneira e não de outra, temos que conhecer Confúcio, temos que conhecer o confucionismo. Mas deixem-me já dizer que o confucionismo tornou-se há opiniões radicalmente diferentes dentro dos próprios confucionistas. Portanto, isto não é uma... Existe uma ortodoxia confucionista, mas depois existem várias heresias, por assim dizer, entre aspas, do confucionismo, talvez até as mais interessantes, porque na medida em que é, muitas vezes, quando as teorias começam a esboroar, é que surgem realmente as coisas mais interessantes, que elas é que se vê aquilo que nelas são fundamentais. Queria também falar-vos um bocadinho de uma questão que vos talvez preocupe alguns de vós, que é a questão da tradução. Ora, eu não sei ler chinês. Não sei ler chinês, no entanto, apresento-me como tradutor deste livro. Ora, seguindo o grande escritor argentino Jorge Luís Borges, ele fez, exatamente a propósito da língua chinesa, algumas observações muito interessantes. Uma delas foi que, muitas vezes, quando nós pegamos em 3 traduções diferentes ou 4 traduções diferentes em línguas diferentes de um texto, ficamos com uma perspectiva desse texto talvez muito melhor, ou pelo menos menos subjetiva, do que se fôssemos nós a ir diretamente a ele. Ou seja, se a pessoa que vai diretamente a um texto e traduz diretamente esse texto da língua original, a sua subjetividade entra muito nesta tradução. Enquanto que, se eu pegar numa tradução francesa, numa tradução inglesa feita por chineses, numa tradução espanhola e numa tradução italiana, como eu fiz, por exemplo, e trabalhei com elas o tempo todo, aí que isto também demora o tempo que demora, talvez seja possível nós termos uma perspectiva correta, porque já estamos a comparar várias opiniões diferentes e não uma só subjetividade. Temos aqui 4, 5, 6 subjetividades diferentes que nós estamos a comparar e, portanto, talvez nos permitam um aproximar mais correto desta linguagem antiga da China, que muitas vezes os chineses contemporâneos também têm dificuldade em interpretar. Portanto,
certamente que a minha tradução não será perfeita, certamente que terá vários erros, espero que sim, mas é um contributo que, para ser reformulado no futuro, digamos, um princípio de trabalho para ser reformulado no futuro. Portanto, é assim que eu entendo que tenho alguma legitimidade, também através do conhecimento que fui adquirindo da cultura chinesa ao longo de 30 anos, 33, de permanência em Macau. Portanto, enfim, cometi o desplante de me atrever a fazer isto. Peço-vos perdão e peço perdão aos deuses da China, mas não é com má intenção, fiz o melhor possível. Portanto, os Analectos, agora concretamente, muito concretamente os Analectos. Os Analectos, depois de andar com ele para trás e para a frente, e de estudar e de ver os comentadores, eu vi mais de, não sei, 50 comentadores que ao longo da história da China têm comentado os Analectos e têm que se arranjar, digamos, escolher entre os comentários aqueles que nos parecem mais adequados. Depois disto tudo, eu cheguei à conclusão que tudo isto faz muito sentido, porque enquanto que o estudo maior é um manual quase só de governação, é, digamos, muito destinado a quem exerce o poder, e fiquem a saber que para o pensamento chinês antigo, a arte da governação é a suprema das artes, e o pensamento sobre governar é o supremo pensamento. Exatamente pela responsabilidade que implica e pela genialidade que implica para conseguir, digamos, governar bem um Estado. O segundo livro, A Prática do Mao Chongyong, é uma coisa mais voltada, se calhar, para cada um de nós, para o indivíduo, para a nossa reconstrução moral e como essa reconstrução moral deve ser feita, os princípios sobre os quais ela deve ser feita. Os Analectos parece-nos quase já um manual de situações. Ou seja, nos Analectos, ao longo de todo o livro, vão-nos surgindo diversas situações em que se colocam questões éticas, questões morais, e que o mestre ou os seus discípulos vão falando sobre essas situações e como resolvê-las, o que achar de determinadas situações. Portanto, é muito interessante porque, mais uma vez, temos a questão da prática e da eficácia e não da verdade e da metafísica. Portanto, não há aqui razões metafísicas, há sim as razões concretas pelas quais eu tenho que lidar com o outro e como é que eu hei de lidar com o outro, que é o fundamental do confucionismo. Portanto, porque o conceito de Run, normalmente se traduz ou por benevolência ou humanidade, implica exatamente que nós não somos seres humanos se não for em relação com o outro. Seres gregários por excelência, uma espécie gregária por excelência, não somos daquelas espécies em que os animais andam sozinhos um para cada lado, não. Nós vivemos em sociedade, temos que viver em sociedade, não somos humanos se não vivermos em sociedade. Portanto, para garantir a nossa humanidade, a aprendizagem da língua, a aprendizagem dos costumes, a aprendizagem, enfim, dos valores, tudo isso só se consegue em relação, não se consegue sozinho. Portanto, o ser humano depende profundamente, dependemos todos uns dos outros. Então, como regular as nossas relações? É esta a grande questão do confucionismo. Portanto, ele indica que é através da ritualização dos cotidianos, é através de nós termos já, portanto, através dos ritos e dos rituais. Eu normalmente distingo o ritual como uma cerimónia que é feita sazonalmente por qualquer razão, como o Ano Novo Chinês, ou o sacrifício da primavera, ou do inverno, enfim, esses rituais, essas grandes cerimónias que marcam o tempo, que vão marcando o tempo, e depois os ritos é aquilo que nós praticamos no cotidiano, é eu cumprimentar curvando, pondo a mão de frente à mão direita, portanto, a minha curvatura consoante a importância da pessoa que está à minha frente, etc. Portanto, todos os ritos que estão abundantemente descritos no livro dos ritos, que hoje, claro, precisariam de ser modernizados, mas que é isso que, segundo Confúcio, nos permite, seguindo os ritos, ter uma sociedade harmónica, uma sociedade onde predomina a harmonia. Isto é bastante compreensível, não é? Se nós soubermos todos como nos comportar uns com os outros, não há conflito, o conflito acaba por desaparecer. Portanto, e é assim que isto explica muitas vezes situações que nós vemos no nosso cotidiano em Macau, na China e até no palco mundial,
as atitudes que os chineses vão tomando no palco mundial, muitas vezes passam por esta tentativa de estabelecer a harmonia e diminuir as razões para o conflito. Isso vê-se agora, concretamente, a posição que a China tem tomado em relação a várias guerras que decorrem, nomeadamente em Gaza e na Ucrânia. Portanto, os Analectos são este manual de situações, é o livro talvez mais completo de todos estes livros, portanto, do confucionismo, porque dá uma panorâmica geral, não só das relações de poder e o modo como essas relações de poder devem ser exercidas, mas de outro tipo de relações, como as relações de amizade, por exemplo. A importância das relações de amizade entre as pessoas. A importância também das relações entre mestre, aluno e no seio da família. Tem ou não tem a família importância? Que importância devemos dar nós à nossa família? Devemos pôr ou não a família acima do Estado, por exemplo? É uma questão que tem assombrado a China ao longo de 2500 anos. Que é quem é que eu devo dar mais importância? Ao governo, ao Estado ou aos interesses do meu clã, aos interesses da minha família? Esta tensão entre o clã e o governo central tem assombrado a China sempre, desde tempos imemoriais, portanto, e ainda hoje isso continua a acontecer. Portanto, tudo isto está nos Analectos, tudo isto pode ser aqui estudado. Eu fiz centenas de notas, mais concretamente 429 notas, enfim, para poder explicar cada uma daquelas passagens dos Analectos que eu achei, se não fossem explicadas, que é muito difícil muitas vezes nós compreendemos o alcance, porque a linguagem é muito sintética, a linguagem dos Analectos e do chinês antigo é muito sintética, é muito precisa, mas depois abre-se a inúmeras interpretações, e isso é que é também fascinante. E quanto mais eu tenho estudado, mais percebo que sei pouco, mais tive necessidade de ir aos próprios caracteres e desconstruí-los para perceber isto dos grandes conceitos. Não faço isto com todos os caracteres, como é lógico, mas dos grandes conceitos, desconstruir os caracteres para perceber a sua origem, de onde é que vem a ideia, de onde é que vem aquela primeira ideia. E isso é fascinante, garanto-vos, que é um trabalho que nos dá uma visão do mundo logo completamente diferente se nós desconstruirmos os caracteres e percebemos porque é que eles foram feitos num passado assim, daquela maneira, e o que é que eles significam. E pronto, e portanto isto foi um trabalho bastante demorado, mas que foi extremamente valioso para mim, porque eu a partir de agora tenho, quando vejo qualquer coisa relacionada com cultura chinesa, etc., não só já conheço os personagens em questão, devo-vos confessar que ando a ver uma série que é um livro de história, basicamente é estar a ler um livro de história, que é uma série da Netflix chamada The Qin Empire, o Império Qin, que tem centenas de capítulos, mas pouco romance, não tem romance, é só história pura e dura, guerras, política, como os estados combatentes foram sendo comidos, digamos assim, pelos Qin, até à unificação final em 221 a.C. E como emergiram, digamos, os anticonfucionistas, exatamente porque o confucionismo não resolvia os problemas dos reinos combatentes, porque os líderes não eram pessoas como Confúcio devia dizer, portanto, não eram pessoas exemplares, eram pessoas ambiciosas, eram pessoas que não respeitavam os costumes, se fosse preciso, portanto, eram humanos, no fundo. Eram humanos e o confucionismo, segundo na altura alguns interpretaram, não satisfazia e até prejudicava, digamos, a fortaleza dos Estados. Então surgiram outras teorias que nós teremos o prazer de publicar, talvez também este ano ainda, nomeadamente Shang Yang, o Lord Shang, o primeiro grande legista do Estado de China, embora ele tenha nascido em Wei, e depois o Han Feizi, que é quase contemporâneo, é mesmo contemporâneo do primeiro imperador. Portanto, vai ser um trabalho que vamos desenvolver a partir de agora, os legistas, acabamos com os confucionistas, por assim dizer. O Chunzi vai surgir primeiro, porquê? Porque o Chunzi, sendo um confucionista, ele diz uma coisa muito concreta, que é: a natureza humana é má. O céu é mau. Na natureza há crueldade. E a única maneira de evitar a crueldade na natureza, segundo o Chunzi, é através da educação. É através de educar as pessoas e fazê-las cumprir os ritos.
Shang Yang não pensa assim. Pensa que a única maneira de evitar a má natureza das pessoas é através da força da lei. Da força da lei, dos castigos e das recompensas. Isto é fascinante. Estas discussões todas são fascinantes e ocorreram 300, 400 anos antes da Era Comum, antes do nascimento de Cristo, e mostram, por outro lado, como a sociedade chinesa estava extremamente desenvolvida nesta época, não só a nível material, da cultura material, como também ao nível do pensamento e das várias escolas de pensamento que se degladiavam naquela altura, incluindo também, por exemplo, os maoístas, Mao Tse, que também tinha alguma importância neste período. E pronto, e eu vou passar a palavra à doutora Ana Maria Saldanha, que traduziu o Mêncio, e mais uma vez vos agradeço pela vossa presença e fico aberto a qualquer pergunta que depois, no fim, queiram fazer sobre estes temas. Muito obrigado. Boa tarde. Depois desta magnífica apresentação do Carlos, então compete-me a mim agora fazer uma breve abordagem, sobretudo eu vou-me centrar no Mêncio. Os agradecimentos já foram feitos, eu também quero agradecer ao Carlos a confiança que teve em mim e também de me proporcionar, integrar-me neste trabalho que a editora Livros do Meio tem vindo a fazer desde há vários anos. Bom, eu começaria então por dizer, eu não sou tão boa oradora como é o Carlos, então tenho as minhas notas e se não se importam eu vou seguindo aqui as minhas notas. Começaria por dizer, que tal como o Carlos já referiu, que o Mêncio é sobretudo reconhecido pela interpretação e pela sistematização dos conceitos e do sistema de pensamento de Confúcio e também, como o Carlos já referiu, não foi o único a fazê-lo. Por exemplo, Zhengzi, Zisi, Xunzi foram alguns confucionistas que procuraram compreender, que procuraram sistematizar também as ideias do Confúcio. Estas leituras não são, aliás, sempre concordantes e já o historiador da dinastia Han, Sima Qian, vai opor, por exemplo, Mêncio ante Xunzi, embora a obra de Xunzi seja também considerada em igualdade de circunstância, ou pelo menos tão importante, é uma obra neoconfucionista tão importante como a obra do Mêncio. Relativamente à vida do Mêncio, o tradutor André Lévy, então, uma das traduções sobre as quais eu trabalhei foi precisamente esta tradução a partir do francês. Segundo este tradutor francês, houve várias tentativas ao longo da história da China de tentar atribuir uma linhagem que fosse socialmente relevante ao Mêncio. No entanto, ele vai dizer que, a ter havido esta linhagem, o Mêncio nunca o teria mencionado e que Mêncio vai insistir muito na questão dos méritos intelectuais, na questão dos méritos morais, que aliás que vão muito para além dos privilégios de hereditariedade e que, portanto, isto eventualmente seria um indicador de que Mêncio teria uma origem de classe, ou pelo menos a sua origem fosse de uma classe inferior, por exemplo, da pequena nobreza guerreira. Bem, independentemente destas questões sobre as origens de classe de Mêncio, há uma abordagem que eu considero que é importante fazer, quer à obra do Confúcio, quer à obra do Mêncio, e que vai implicar a consideração da questão agrária, ou seja, que é necessário atentar na organização socioeconómica da China antiga. Neste sentido, é importante também lembrarmos que a China antiga não se vai desligar de uma questão fundamental, que é a distribuição da água, ou seja, nós não podemos pensar na China antiga sem pensar nos avanços tecnológicos que então existiam, nomeadamente relativamente aos sistemas de irrigação, por exemplo, relativamente à construção de diques e, portanto, a China era uma civilização agrícola, mas na dinastia Zhou era uma civilização agrícola onde encontramos os sistemas de irrigação mais avançados do mundo. Ora, e por que razão falar de sistemas de irrigação? Por que razão falar de construção de diques? Por que razão falar de questão agrária? Por que razão falarmos da questão agrária nos pode então conduzir quer a Confúcio, quer a Mêncio?
Ora, como eu já disse, então, a tecnologia envolvida nestes sistemas de irrigação, na construção de diques, vai permitir que o fornecimento de água chegue a diferentes regiões, mesmo muitas vezes vindo de regiões muito distantes. No entanto, havia um problema contínuo, que eram os conflitos armados e as guerras. Ou seja, cada vez que havia um conflito armado, cada vez que havia uma guerra, havia também uma interrupção do fornecimento de água. E ora, como nós sabemos, a água é fundamental para o crescimento das culturas. Neste sentido, se não havia água, interrompia-se a produção agrícola. Interrompendo-se a produção agrícola, punha-se igualmente em causa a própria sobrevivência humana. E porquê? Porque alastrava a fome e também sucediam-se mortes em massa. E neste sentido, o corte de água, os conflitos armados, as guerras, punham em causa, sobretudo, a sobrevivência das estirpes mais baixas da sociedade e em momentos muito conturbados, como foi, por exemplo, o período dos reinos combatentes. Ora, é neste sentido que eu considero que é importante apresentar quer Confúcio, quer Mêncio, e não sou a primeira a dizê-lo, como filósofos agrícolas, ou pelo menos como filósofos, como pensadores cujas obras não se poderão nunca dissociar da questão agrária. Por outro lado, é importante também relembrar que ambos procuraram que o sistema de pensamento confucionista fosse adotado, ou seja, fosse assumido pelas classes dirigentes, pelo que ele nunca se poderia, ele está intimamente ligado com a questão da infraestrutura económica. Por exemplo, em que sentido é que eu digo isto? Por exemplo, questões sobre a exploração da terra, questões sobre a posse da terra, questões sobre as taxas que pesavam sobre os camponeses. Tudo isto vai constituir a base de preceitos, de propostas que quer Confúcio e depois Mêncio, no seguimento de Confúcio, irão apresentar. Neste sentido, podemos dizer que a questão agrária, que as questões agrícolas vão condicionar a visão, ou talvez o mais correto fosse dizer, a cosmovisão de ambos os mestres. Confúcio vai ter um certo olhar passadista, ou seja, vai olhar para o passado e, nomeadamente, para os primórdios da dinastia de Zhou, manifesta algumas vezes uma certa nostalgia. Agora, partindo do estudo dos 5 clássicos, que, como o Carlos já referiu, este olhar para o passado tem um elemento muito importante, que é a ordem, e que é a ordem que uma sociedade necessariamente tem de ter para a sociedade ser uma sociedade próspera. Ora, Mêncio vai manter este olhar um pouco passadista e vai naturalmente, no período dos reinos combatentes, estamos a falar no período em que vive Mêncio, vai naturalmente procurar uma solução, quer para os combates, para as guerras, para os conflitos, que então vão opor os diferentes estados vassalos da dinastia Zhou. Estas guerras, estes combates, estes conflitos pareciam estar, ou pelo menos ameaçavam de alguma forma, a sobrevivência da própria civilização em que Confúcio e Mêncio se haviam formado e, portanto, era importante buscar bons governantes. E é neste sentido que primeiro Confúcio e depois Mêncio vão defender uma ordem social que vai repousar no exemplo que um bom governante deve dar a todos os membros de uma determinada sociedade. Ora, como na base da economia estava a agricultura, um bom governante tinha necessariamente de agir sobre os problemas da terra, um bom governante tinha de agir, tinha de apresentar propostas relativamente à agricultura. Um bom governante tinha também de apresentar propostas relativamente aos vários problemas que assolavam os pequenos camponeses. E por isso há propostas relativamente à distribuição da terra, à diminuição do trabalho obrigatório em terras comuns, em relação às taxas a pagar. E neste contexto é também importante pensar num outro elemento, que é a escravidão. Ora, relembremos que na China Antiga havia formas de escravidão e que a água, assim como a mão de obra, eram fundamentais para o aumento da produtividade.
E, neste sentido, a escravidão apresentava-se como uma das soluções para que os trabalhadores ficassem presos à terra. Confúcio, no entanto, vai apresentar uma outra solução e considera para que trabalhadores, para que camponeses se fixem numa determinada região, basta que os governantes sejam, o Carlos também falou precisamente deste conceito, sejam virtuosos, sejam homens de qualidade superior, sejam homens que cultivem as virtudes. E, portanto, a partir das virtudes que os governantes vão dar como exemplo, isto vai permitir e, ao mesmo tempo, dar condições para que trabalhadores e camponeses possam fixar na terra, vai proporcionar, vai permitir que os trabalhadores, de facto, se fixem à terra sem ser necessário recorrer, por exemplo, a formas de escravidão. Ora, o Confúcio havia afirmado que um bom governante vai atrair naturalmente pessoas para as suas terras, por isso os castigos, as ameaças já ou deixariam de ser necessárias. O Mêncio desenvolve esta ideia argumentando que para o exercício do poder, para a expansão do poder, para a consolidação do poder, bastava ter a capacidade de atrair pessoas para o seu território. E isto faz algum sentido, porque na realidade, se quanto mais trabalhadores houver numa determinada região, há um número cada vez maior de terras trabalhado, logo há aumento da produção, havendo um aumento da produção, temos também um aumento da riqueza e não esqueçamos que o poderio agrícola está, ou melhor, desculpem, que o poderio militar está inevitavelmente ligado ao aumento da produção e ao aumento da riqueza. E, neste sentido, as propostas, primeiro de Confúcio, depois de Mêncio, por um lado, vão procurar o bem-estar dos camponeses, mas, por outro, vão também no sentido de que este bem-estar permita a manutenção de uma estrutura agrária baseada em feudos. Ou seja, de uma certa forma, há aqui um progressismo e também umas propostas que são também simultaneamente conservadoras. É que, permitindo o bem-estar dos camponeses, isto vai permitir que aumente o poder, que aumente a fortuna dos senhores feudais que tinham sob a sua responsabilidade vastos domínios agrícolas. Outro elemento importante do pensamento, o sistema de pensamento de Confúcio, é o facto de estar livre de Deus, de estar livre de deuses. Confúcio vai centrar-se no ser humano, neste sentido é um sistema de pensamento humanocêntrico e vai relevar virtudes que considera essenciais, virtudes estas que Mêncio também apropriar-se-á destas virtudes. O Ren, por exemplo, a benevolência ou humanidade, por vezes encontramos em algumas traduções compaixão, ou seja, um bom pai, por exemplo, um bom filho, tem de ser necessariamente benevolente. O I, e perdoem-me os tons, o I, a retidão, ou seja, não permitir que o mal se imponha. Isto é muito diferente de simplesmente recusar o mal. Não se pode permitir nunca que o mal ele não pode existir, mas temos de ter consciência, temos de agir sobre esse mal. Depois o Dje, ou seja, mais uma vez, desculpem-me os tons, a sabedoria, saber agir em situações concretas e não em situações abstratas. E o Li, o rito, ou seja, os homens devem assumir uma postura correta, respeitando os ritos, respeitando os rituais, e este respeito ele não se manifesta apenas na ação, mas igualmente no pensamento, no sentir. Ou seja, para alguém preencher deveres e obrigações, para alguém respeitar um homem de qualidade superior, respeitar os ritos e rituais, isto apenas é uma virtude quando aquele que o faz não o faz por obrigação, mas porque sente o desejo de o fazer. Ou seja, é algo que tem de partir de um sentir de benevolência, um sentir de retidão. Neste sentido, um homem de qualidade superior que cultiva o Li é alguém que deseja naturalmente fazer o que é correto.
Ora, segundo Mêncio, o cultivo destas 4 virtudes essenciais permitiria que uma sociedade atingisse uma organização e uma ordem plenas. No entanto, se estas 4 virtudes não forem preservadas, a sociedade poder-se-á desorganizar e ficar caótica. Ou seja, neste sentido, não se trata, como defendiam os legistas, de que o Carlos também aqui já falou, de organizar uma sociedade baseada em leis, mas sim de instaurar uma ordem graças a pessoas virtuosas que fazem o que é correto sem necessidade de existência de uma legislação. Ou seja, para uma sociedade atingir uma organização plena, basta que todos façam, que os membros de uma comunidade façam aquilo que é correto. Ou seja, os membros de uma sociedade ideal devem ser íntegros, devem ser honrados, e é neste sentido que Mêncio vai então defender a existência de uma natureza especificamente humana que tem uma inclinação para o bem. Ou seja, onde a compaixão, onde a benevolência seria algo natural, seria algo quase instintivo. E é nesse sentido que tem aqui o livro, no livro 1, sobretudo, há uma discussão com Gaozi, que é um defensor da neutralidade da natureza humana, e Mêncio, ao contrário, vai advogar o mérito da dedicação, da compaixão, da benevolência, de algo que seja instintivo e que seja também desinteressado. E defende a ideia de que qualquer homem pode atingir as mais altas virtudes, e isto, aliás, vai contrariar o budismo, que também aqui a religião budista, do que o Carlos já falou também, e que de facto vê assim o mundo como uma espécie de ilusão. Ora, ainda que a bondade seja uma qualidade humana fundamental, esta inclinação natural, ela pode, e é Mêncio que o diz, naturalmente, ela pode ser alterada ou por um descuido ou por exemplo, não existirem condições numa determinada sociedade para que ela se possa consolidar. Por exemplo, pela falta de educação. Este facto vai então conduzir Mêncio a tomar diversas iniciativas no sentido de converter os soberanos ao sistema de pensamento de Confúcio e de defender que todos os membros de uma sociedade devem ter acesso à educação e que esta deve ser uma prioridade de qualquer soberano. A outra virtude, a sabedoria, o Zhi, por seu lado, é uma virtude essencial que vai permitir, por exemplo, distinguir o bem do mal, que vai permitir, por exemplo, aprovar ou desaprovar algo, e, neste sentido, o Mêncio vai dar o exemplo. Uma criança caiu dentro de um poço. Alguém vai a passar ao lado desse poço e sabe que há uma criança que caiu lá dentro. Instintivamente, a pessoa que vai passar ao lado do poço vai querer salvar a criança. E se não o conseguir, vai pelo menos tentar buscar ajuda e vai tentar encontrar alguém que faça aquilo que ele não conseguiu, ele ou ela que foi salvar a criança. Ora, isto é a sabedoria, ou seja, saber agir em diferentes momentos. E Mêncio vai dizer que, ainda assim, esta sabedoria precisa de alimento e de cuidado, e aqui faz uma comparação com as sementes. As sementes precisam de uma determinada quantidade de água, precisam de crescer num bom solo e só assim podem florescer e podem amadurecer. O mesmo se passa com as virtudes. As 4 virtudes essenciais apenas podem florescer, apenas podem amadurecer, apenas podem de facto ser apropriadas por um ser humano quando são alimentadas e quando são cuidadas. E neste sentido podem ser ameaçadas pela violência, por exemplo, pela falta de uma casa, por exemplo, pelo que há a defesa de que numa determinada sociedade os seus membros devem ter comida, devem ter teto, devem viver num ambiente sem violência, pois só assim se poderão então cultivar a benevolência, a retidão e a sabedoria. Ou seja, um bom governante deve ter como responsabilidade assegurar que todos têm alimento, têm roupa, têm casa e que vivem num ambiente que não seja violento.
caso um governante não o faça e caso um governante não se mostre virtuoso, então, naturalmente, todos aqueles que social e politicamente se encontram abaixo desse governante tão pouco serão virtuosos. E, mais tarde ou mais cedo, o governante, o soberano, o dirigente, naturalmente estará em perigo. Assim, para que um governante possa garantir a perenidade da sua governação, não deve pensar no seu próprio proveito, mas sim no conjunto de virtudes que deve cultivar. E deve tentar responder a perguntas como poderei ser benevolente, como poderei ter compaixão, por exemplo, como poderei atingir a sabedoria. E qual é então o papel do Mêncio? Mêncio seria alguém que ajudaria os soberanos, que ajudaria os governantes a atingir estas virtudes. E caso não o conseguisse fazer, então dever-se-ia afastar do governante, ou dos governantes, ou do soberano, e, naturalmente, afastar-se também do exercício do poder. Por isso, em Mêncio, tal como já o era em Confúcio, a lei é secundária. E repito, porque a lei é secundária porque a bondade naturalmente viria naturalmente de quem é virtuoso ou das pessoas virtuosas ou das pessoas de qualidade superior, como nós quisermos. Bem, para difundir as ideias de Confúcio, Mêncio vai criar, já como mais ou menos 100 anos antes Confúcio já o fizera, vai criar a sua escola privada, vai viajar pelos diferentes estados em conflito para difundir o sistema de pensamento de Confúcio. O objetivo é aconselhar os dirigentes a abandonar as guerras, a unirem-se em prol de um equilíbrio, de uma ordem que permita uma sociedade ser próspera, e estes ensinamentos vão ter como base diversos livros, 4 dos quais serão compilados mais tarde, como já disse aqui o Carlos, que foram editados, aliás, pela editora Livros do Meigo, e vão ser compilados durante a dinastia Song, são os 4 livros, ficariam conhecidos como os 4 livros, precisamente numa altura em que passam a figurar como obrigatórios, de estudo obrigatório, para ser possível passar no sistema de exames imperial. Os 5 clássicos são também obras fundamentais. O clássico é o livro das mudanças ou das mutações, o livro das odes, ou clássico de versos, desculpem, o livro dos ritos, clássico dos documentos ou livro de história, e, com exceção da sua própria obra, Mêncio vai pressupor que Confúcio tinha revisto ou até mesmo, num caso, que eventualmente tivesse escrito algo. Ora, este pressuposto que vai perdurar até ao século XX, atualmente sabemos que não foi assim e sabemos que os 5 clássicos, a autoria dos 5 clássicos remonta aos inícios da dinastia de Zhou e é precisamente também ao início da dinastia de Zhou que surge o conceito de Tianming, o mandato do céu, e que vai surgir nos escritos sobre o Duque de Zhou, que era o irmão mais novo do primeiro soberano da dinastia de Zhou, o rei Wu. Ora, o mandato do céu advogava que o soberano deveria cuidar do povo e que, portanto, deveria cuidar dos interesses do povo. E caso um soberano não observasse este preceito, perderia o mandato do céu e seria substituído por outro soberano. Mêncio vai então recuperar este conceito e vai acrescentar que o soberano deverá ser um exemplo e que deverá ganhar quer a superioridade moral, quer a prática, através da superioridade moral e através da prática da benevolência, deverá ganhar o apoio do povo. Isto porquê? Porque para Mêncio o direito de governar não advém apenas do mandato do céu, mas também do consentimento daqueles que são governados. E neste sentido, para convencer os diferentes governantes, soberanos das suas ideias, Mêncio vai passar 40 anos em viagem. 40 anos tentando difundir o sistema de pensamento de Confúcio. Bem, os seus esforços foram vãos e
acabará ao final da sua vida na sua escola privada e a dedicar-se sobretudo aos seus discípulos e aos seus estudantes. Agora, umas linhas rápidas sobre a questão do desenvolvimento do pensamento confucionista. Confúcio vive no final do período da primavera e outono e Mêncio durante o período dos reinos combatentes ou período dos estados combatentes. Quer o final da primavera e do outono, quer o período dos reinos ou dos estados combatentes, como quisermos, há vários conflitos e várias guerras entre os estados vassalos da dinastia de Zhou. Ora, a dinastia de Zhou, neste contexto, estava fortemente fragilizada e o poder encontrava-se, sobretudo, nos diferentes estados, e nomeadamente entre as mãos de senhores feudais. E é neste contexto de turbulência, de conflito, que se vão desenvolver diferentes sistemas de pensamento, diferentes escolas. Aliás, não é por acaso que falamos das 100 escolas de pensamento, e todas buscarão dar resposta quer à inação, quer à fragilidade da dinastia de Zhou. Ou seja, Mêncio, ele vive num período conturbado, num período em que o regime de feudos está a entrar em decadência e que, portanto, todos estes mestres, estes filósofos, estes pensadores, estas escolas de pensamento que surgem nesta altura, procuram, no fundo, tentar salvar uma civilização e uma ordem anteriores. E não podemos esquecer que as duas dinastias precedentes haviam precisamente sucumbido à tirania ou à desgovernação dos seus dois últimos soberanos. Ora, também o Carlos já referiu, há outros pensadores e há outros pensadores também que vão pensar a questão da violência e a necessidade de os Estados viverem em paz. Por exemplo, Mozi, fundador do Muísmo, e que vai nascer pouco tempo depois da morte do Confúcio, vai defender esta ideia de paz, no entanto, a partir de uma ideia de amor universal e de virtude pessoal. E vai preconizar, então, a abolição de qualquer discriminação que exista entre os homens. Isto ao contrário de Confúcio, não é? Que havia priorizado a questão da piedade filial, a questão da hierarquia social. Ora, Mêncio, ao que parece, teria sido, de alguma forma, um certo admirador do Mozi, embora criticasse muito esta ideia do amor universal. Mêncio vai também criticar seu contemporâneo, Yang Zhu, que vai defender a importância da busca do prazer, no fundo, vai defender uma espécie de egoísmo radical em que não valeria a pena qualquer tipo de sacrifício para salvar alguém. Pensemos, por exemplo, há pouco, do exemplo que Mêncio havia dado de uma criança que caíra dentro de um poço. Ora, Mêncio vai então, relativamente a Yang Zhu, vai apontar o perigo moral para a ordem, o perigo moral para a estabilidade da sociedade. E Mêncio vai também criticar os legistas, ou legalistas, também, aqui depende de como decidirmos fazer esta tradução, os legistas que vão defender um sistema de ordem que é baseado em leis, enquanto Mêncio, ao contrário, vai destacar a superioridade de uma adesão aos ritos. E é por isso também que muitas vezes se diz que Mêncio vai desenvolver os aspectos mais idealistas ou os aspectos idealistas do confucionismo. No entanto, creio também ser importante que ele também guarda uma atenção muito grande relativamente aos aspectos materialistas. Dei o exemplo há pouco das várias propostas que vão surgir relativamente a questões concretas da organização económica, social e política da sociedade e, no fundo, Mêncio vai também propor uma fórmula em que a natureza humana se vai combinar com o céu, ou, para ser mais correta, com o mandato do céu. Neste sentido, Mêncio, ele pretende agir como reformador de uma sociedade no qual os antigos ideais de cortesia pareciam estar em vias de desaparecer e, portanto, vai propor um sistema feudal que seja ideal no plano político, ideal no plano económico e ideal no plano social. O período dos reinos combatentes vai terminar com a vitória do Estado de Qin e, portanto, com a nova dinastia que vai chegar,
dinastia esta que vai adotar como sistema de pensamento e como sistema de ordenamento social o legismo e vai então recusar todas as outras escolas de pensamento. O legismo vai defender que os seres humanos, no fundo, são egoístas, se quisermos, ou até poderíamos dizer egocêntricos, e que de uma certa forma necessitavam ou necessitariam de leis e de regras estritas para serem controlados. Será, então, só na dinastia seguinte, seria só depois, o Carlos também já referiu, seria apenas depois na dinastia Han, que de facto o confucionismo se vai impor e é então que se vai formular, que se vai codificar o pensamento de Confúcio e que então se vai estabelecer esse sistema de pensamento, se vai estabelecer como filosofia e como sistema de crenças a nível nacional. Ou seja, a dinastia Han vai conseguir que o controle social e que o exercício do poder se efetuem através ou graças à própria organização familiar. Isto porquê? Porque as famílias tinham de aprender os preceitos confucionistas, tinham de cultivar as virtudes essenciais e, neste sentido, perdura-se uma determinada ordem social graças precisamente ao sistema de pensamento de Confúcio. De referir que ainda assim a dinastia Han não se vai cingir ao pensamento de Confúcio, vai combinar também, Mêncio vai estar presente, Xunzi vai estar presente. No fundo, podemos falar que há uma determinada visão global do confucionismo, a qual estará presente então nos exames imperiais que desde então passarão a ser implantados e que permitirão o acesso a funções públicas. Ora, só apenas referir que este sistema de exames vai-se complexificar, sobretudo depois um pouco mais tarde, na dinastia Tang, considerada a Idade de Ouro da China, e precisamente no momento em que o crescimento do Império vai criar dificuldades de controle a um poder local, a um poder central, desculpem. E neste sentido era necessário um serviço público profissional e, portanto, que era escolhido a partir daqueles que conseguiam passar os exames imperiais e uma das matérias deste sistema e uma das matérias fundamentais era precisamente o sistema de pensamento de Confúcio. Ainda assim, será ainda mais tarde que Mêncio vai alcançar o reconhecimento pleno, será apenas na dinastia Song, mais uma vez sem desligar com a questão da infraestrutura, porque é precisamente no momento em que o poder central vai buscar diminuir o poder da aristocracia agrária e é então nesse momento que os exames imperiais se abrem também a diferentes estratos da sociedade para impedir que se crie uma espécie de elite que se sucede no poder e assim passaria o poder central abrindo a diferentes estratos sociais, permite que pessoas que não têm ligações nenhumas com as famílias tradicionalmente mais importantes possam aceder a cargos públicos. Ora, esse sistema de exames, não esqueçamos, perdurou durante largos anos, foi, aliás, adotado e é, aliás, adotado hoje em dia em França, por exemplo, no acesso às escolas normais, por exemplo. Foi levado para a França pelos jesuítas, o Napoleão passou a utilizá-lo e perdura até hoje. Na China, terminou no século XX, em 1905. Durante todo este período, não é? Estamos a falar até ao século XX, e o Carlos também já referiu isto, o neoconfucionismo vai se estender a diversos territórios, e nomeadamente aqui aos vizinhos, Japão, Coreia, Vietnã. Bem, em suma, em género de conclusão, podemos dizer que as contribuições de Mêncio para o pensamento confucionista podem resumir-se à ideia, este aprofundamento da ideia de uma bondade que seria inerente a todos os seres humanos, a importância das virtudes essenciais que Confúcio já havia apresentado, a ideia, nós até temos o ditado em português, não é? A ideia de que não deveremos fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem e o estabelecimento de um governo que leve os súbditos a procurar a virtude em detrimento do vício.
As propostas de Mêncio vão então abarcar, e eu tentei dar esta ideia um pouco rapidamente, mas vão abarcar diversos âmbitos da vida, o que fez, aliás, com que Mêncio fosse considerado um idealista, ao contrário de Sun Tzu, que foi considerado realista precisamente por considerar que a natureza humana não era boa, pelo que os homens tinham de aprender a ser bons. E por que razão, então, Mêncio foi considerado um idealista? Por questões, por exemplo, como a repartição da terra, como a questão dos impostos equitativos, como a questão dos cuidados para idosos, como a questão da necessidade de programas educativos, embora estes programas educativos tivessem como fim moldar o caráter moral de uma sociedade. Ora, tudo isto são propostas que, aliás, depois, ao longo do século XIX, e nomeadamente no século XX, até foram postas em prática, algumas com sucesso, mas são estas propostas que levam a que Mêncio muitas vezes seja considerado um idealista. E, portanto, para Mêncio, o dever de um dirigente político, o dever de um soberano, deve ser o de proporcionar o bem-estar e o de assegurar um mínimo vital à população. E não esqueçamos que, de facto, ainda que a China de Mêncio fosse extremamente avançada no plano tecnológico e, portanto, também no plano produtivo, as guerras incessantes durante a dinastia de Zhou fez com que, de facto, houvesse uma superexploração dos camponeses. E, aliás, não é por acaso que Mêncio vai denunciar frequentemente a miséria em que o povo vive. E, neste sentido, fala, como eu também já disse há pouco, da necessidade de se aligeirar a carga fiscal que pesa sobre os camponeses. E talvez esta seja, eventualmente, uma das razões, não sabemos, não é? Uma das razões pelas quais alguns soberanos não tenham aceite assim tão facilmente as propostas de Confúcio. De um certo modo, Mêncio foi um progressista e, por exemplo, podemos ver esta questão de todos os seres humanos são naturalmente bons, ou seja, esta ideia de que há uma nobreza interior autêntica já é colocar os homens todos no mesmo plano, seja no plano social, seja no plano simbólico, independentemente das origens de classe, todos nós seríamos originalmente, naturalmente bons. E em alguns, gostaria também de destacar que em alguns períodos da história Mêncio não foi muito bem recebido. O primeiro imperador, por exemplo, da dinastia Ming, ainda que tenha sido alguém que tenha levado uma reforma agrária avante muito importante, precisamente na perspectiva de aligerar a carga fiscal, distribuir terras aos camponeses, de tentar impedir que os camponeses fossem expropriados, este mesmo imperador vai tentar impedir que se disseminem as ideias neoconfucionistas e, muito particularmente, as de Mêncio. Depois acaba por voltar atrás, exige que se omitam algumas partes, mas seja como for, aparentemente ao longo da história, algumas das ideias de Mêncio parecem ter sido consideradas de alguma forma perigosas também. Em suma, Mêncio vai ocupar um lugar preponderante no renascimento do confucionismo, na busca da salvaguarda dos ideais de cortesia que remontam ao início da dinastia de Zhou, e vai defender um ideal de sociedade em que o aumento da produtividade, o aumento da riqueza se deva fazer no Estado onde impere o bem-estar e a paz. Isto, aliás, poder-nos levar a uma discussão sobre a atualidade e precisamente sobre a questão do bem-estar que é necessário e da paz também que seria necessária e que sem teto, sem violência, todos os homens poderiam alcançar um bem-estar que hoje, infelizmente, não é alcançado, como podemos ver pelas diferentes guerras que se passam no mundo, nomeadamente agora em Gaza. E terminaria aqui esta apresentação. Peço desculpa se demorei um pouco. Bom, há algumas perguntas que queiram fazer, por favor. Dúvidas queiram ser esclarecidas. Há um aspecto que é interessante referir, que está nos Analectos
e que é muito contemporâneo, que é a ideia de que o desejo do povo é o desejo dos líderes. Ou seja, se o líder desejar beber, comer bem e ter uma atividade sexual prolífica, é isso que o povo vai desejar também. Se o líder desejar boas leis, se o líder desejar, se for uma pessoa virtuosa, portanto, que desejar fazer um bom trabalho, se for trabalhador, se for empenhado, é isso que o povo também vai ser. Ou seja, é interessante ver, em termos contemporâneos, o moldar do desejo. Como é que o desejo das pessoas surge. E surge, no caso, segundo Confúcio, pelo exemplo. Mas o exemplo do governante. Aquilo que o governante mostra de si é aquilo que o povo quer ser. Se o governante quer comprar automóveis caros, o povo também quer comprar automóveis caros. Mas se o governante for uma pessoa frugal, for uma pessoa que não seja exibicionista, então o povo também não vai ser exibicionista. Isto é a teoria de Confúcio. É algo que ainda hoje penso que terá algumas pernas para andar, pelo menos por certos caminhos, por aquilo que a gente vai vendo. Então hoje que a vida, digamos, dos governantes está muito mais exposta, a vida privada, inclusivamente, isto ainda hoje continua de algum modo a poder funcionar. O que é um aspecto psicologista da teoria confuciana, mas que me parece bastante contemporâneo e interessante de pensar e de levar para a frente. Há muitos aspectos que muita coisa fica aqui por dizer, porque tanto este livro, tanto o Mêncio como os Analectos, abordam muitos temas diferentes, abordam sujeitos muito diversos e, portanto, é difícil nós conseguirmos abrangê-los a todos. Por exemplo, a questão da reciprocidade, a questão exatamente aquilo, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, não é? Esta questão da reciprocidade é fundamental no confucionismo a todos os níveis, quer ao nível do cumprimento simples, de como é que eu cumprimento alguém para receber uma reciprocidade, quer ao nível das minhas ações em relação aos outros. Portanto, essa questão da reciprocidade é muito importante. E é curioso porque a questão da reciprocidade não é, digamos, particular da China. Todos os povos se defrontam com esta questão. Todos os povos entendem ser a reciprocidade muitas vezes uma arma política. Isto também é curioso. E isto passava-se talvez no princípio da dinastia de Zhou, mas passa-se noutros povos de uma forma mais coerente, que é o quê? É quando a guerra serve para diminuir os poderes instituídos. Ou seja, a guerra vai consumir os recursos que estão a ser digamos, guardados pelos poderosos. Eles vão consumir os seus recursos e torná-los menos poderosos. E esse fenómeno na China foi interessante exatamente no final da era primavera-outono, em que havia uma nobreza bastante dilapidada por causa das guerras constantes. E havia uma nova classe que tinha surgido com a queda da dinastia Shang, e isto não se passou noutras civilizações, porque quando foi a queda da dinastia Shang, a nobreza dessa dinastia deixou de ser nobre, perdeu os títulos, mas ficou com algumas posses, não é? Então o que é que eles fizeram? Enverdaram muitos deles pelo comércio, tornando-se comerciantes ricos, e os comerciantes ganharam uma importância na China que não ganharam noutros espaços civilizacionais exatamente por causa disto. Durante todo o período que vai do início da dinastia de Zhou até pelo menos aos reinos combatentes, surge uma classe de comerciantes bastante poderosa, embora, curiosamente, não tivessem acesso depois, mais tarde, já na dinastia Han, quando começam os exames, os comerciantes não tinham acesso aos exames. Portanto, é considerado que um comerciante não tinha dignidade suficiente para isso. Ao contrário de um camponês. Os filhos dos camponeses, se tivessem a sorte de poder estudar, tinham acesso aos exames, podiam vir a ser mandarins, enquanto que os filhos dos comerciantes, só a partir, penso, da dinastia Tang, é que, exatamente porque a dinastia Tang é uma dinastia altamente centrada no comércio e na Rota da Seda, que é quando a Rota da Seda ganha um grande poder
na economia chinesa. Portanto, aí os comerciantes começam a ter acesso aos exames para o mandarinato, mas até aí, tal como na Grécia, entendia-se que quem simplesmente levava uma coisa de um lado para o outro e cobrava um preço por isso, não criava nada, portanto não tinha dignidade para ter acesso aos cargos de poder. Curiosamente hoje o Business District é em geral o centro das nossas cidades. Portanto, as pessoas que não podiam entrar sequer na cidade, muitas vezes, por isso é que é os periecos na Grécia, tinham que ficar no perímetro das cidades, não podiam lá entrar dentro, e mesmo na Idade Média sabemos que as feiras aconteciam fora dos espaços urbanos. Hoje vivem no centro da nossa cidade. A nossa cidade hoje já não tem no seu centro o poder ou a religião, a igreja ou o paço, digamos, onde está o poder, mas sim o Business District. Portanto, aquela escumalha que não tinha direito a entrar na cidade, hoje manda no mundo. Portanto, é só uma curiosidade, eu não estou aqui a valorizar nada, estou só a dizer como é que eles achavam e como é que hoje funciona. Portanto, como é que a burguesia capitalista ocidental conseguiu convencer o mundo rapidamente de que eles eram as pessoas mais importantes, porque são eles os não produtores que produzem. Curioso, não é? E nós todos acreditamos e tiramos e fazemos a nossa vénia. Isto é bastante curioso. Portanto, o confucionismo é uma doutrina, é uma escola de pensamento, eu diria melhor assim, é um cânon, não é monolítico, tem imensas portas de entrada e imensas portas de saída. Existem teorias híbridas, por exemplo, na dinastia Han há um hibridismo, sobretudo no princípio. Ninguém deitou fora a organização estatal dos legistas, ninguém deitou fora a burocracia dos legistas, porque era excelente. A verdade é que o reino de Qin, o Estado de Qin consegue a supremacia porque impõe o legismo, não é? Porque impõe a força da lei e porque impõe uma reforma agrária brutal em que os nobres se viram destituídos do seu poder em função dos magistrados representantes do governo central. E isso foi fundamental. Só a própria divisão das terras deixou de ser isto é a terra deste nobre. Não, isto é o condado de não sei quê, que tem um magistrado que é enviado da corte para tomar conta do condado. Os nobres agora têm que responder perante esse magistrado, que aplica a lei. Portanto, todas estas mudanças da China antiga nos dizem muito. É um período muito, muito rico do ponto de vista político e do pensamento político e que vale mesmo a pena estudar por dois motivos. Por um lado, pela sua importância, mas por outro também pelo prazer que estas coisas dão de repensar e de nós vermos que se calhar não estamos assim tão longe desses tempos quanto isso, porque 2000 anos, se calhar não é muito tempo, se calhar nós não mudámos assim tanto. Os nossos desejos egoístas, como diria Confúcio, continuam a ser basicamente os mesmos e a educação, pelos vistos, não os consegue controlar tão bem como Confúcio pensava. Se calhar os legistas teriam alguma razão em querer aplicar as leis de uma forma severa para... Como dizia Shang Yang, ele dizia que os castigos têm que ser muito severos, que é para acabar com eles. Portanto, porque se forem tão severos, tão severos, tão severos, que o povo vai ter, as pessoas vão ter tanto medo de violar a lei que os castigos acabam por acabar. Portanto, acabam por desaparecer porque ninguém vai não cumprir a lei. E quanto a esta história de se poder passar de um Estado para o outro, também é muito curioso. Confúcio dizia, se tu te comportares como um rei virtuoso, as pessoas vão ser atraídas para a tua terra. Portanto, ficamos a saber que não havia servos da gleba, como havia na Europa. No feudalismo europeu, as pessoas estavam ligadas à terra e não podiam sair dali, pertenciam à terra. O nobre até podia mudar, a casa nobre mudava de nome, vinha outra linhagem qualquer que conquistava aquela, mas os agricultores pertenciam à terra. Na China, não. Na China não pertenciam à terra e tinham liberdade de movimentos. Podiam deslocar-se de Estado para Estado, consoante eles entendessem que era melhor para eles. E passou-se realmente, depois do século IV, que muita gente se deslocou para o reino de Qin. E isso fez parte também da aquisição de poder por parte do reino de Qin. Porque uma das coisas que vocês... Ponham-se no lugar de um camponês, de uma pessoa pobre daquelas alturas. Estavam à mercê do que o senhor decidisse.
Estava à mercê do momento. Eu estou mal disposto, mando matar. Eu estou bem disposto, exerço a benevolência. Mas se estiver mal disposto, mando matar a tua família toda. O que é que os legistas trouxeram? A lei. E a lei tinha que ser obedecida por todos. Tinha que ser obedecida tanto pelos da Casa Real, pelos nobres e pelo povo. Era exatamente a mesma lei e tinha que ser cumprida para todos de forma igual. Isto foi um grande progresso, digamos, sobretudo para as classes mais desfavorecidas, que aparentemente passavam mal, mas que gostavam desta atitude de equalização dos direitos perante algo escrito. Estão aqui vários advogados e pessoas ligadas ao direito que compreendem bem esta importância da lei, enfim, sendo geral e universal, que é para todos e que é algo de raro no mundo antigo, em que os nobres tinham obviamente, portanto, direitos e garantias que o povo comum não tinha. Outro aspecto interessante também na comparação entre a Europa e a China desta época, se quisermos, é, enquanto que a nossa nobreza era uma nobreza basicamente voltada para as questões militares, e eram especialistas sempre em questões militares, e o exército teve sempre uma enorme importância nas nossas civilizações. Pensemos em Roma, por exemplo, e pensemos na nossa Idade Média, em que os nobres eram sobretudo guerreiros, e na China, e eram eles que rodeavam os reis, não é? Eram eles que faziam a política, era uma política sempre militarizada e voltada para a guerra na Europa, quero dizer. O facto dos letrados terem ascendido ao poder na China limitou, em grande parte, este desejo guerreiro e este desejo de constantemente... Porquê? Porque também, graças a Confúcio e a Mao Tse, entre outros, foi entendido que os próprios nobres tinham que ser educados. Portanto, e os nobres eram educados, ou seja, tinham que aprender a ler, tinham que aprender os clássicos, tinham que ter um caráter benevolente, eventualmente, ou fosse o qual fosse, mas tinham que ter uma base letrada por trás deles. Enquanto que nós sabemos que na Europa, quantos nobres houve que nem sequer sabiam ler, nomeadamente, nem sequer tinham acesso, porque só a classe que era educada eram os padres, era o clero. E na Índia, os brahmanes. Enquanto que os kshatriyas na Índia também não tinham grande acesso à educação, não queriam saber disso para nada, não queriam saber da educação. Não. Enquanto na China isso passou-se ao contrário. Portanto, a nobreza viu-se obrigada a educar-se se queria, digamos, ter um papel na governação. Senão, não bastava já ser nobre. É claro que alguém que nasce numa família rica tem muito mais possibilidades de se educar do que alguém que nasce numa família pobre. Mas não haver uma separação radical já é um passo importante, já é um passo fundamental para entender o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento dos sistemas agrícolas, etc., que se deram na China de uma forma que permitiu esta explosão populacional que em muitos outros sítios não era possível, exatamente porque não havia este desenvolvimento da cultura, de uma civilização culta, de uma civilização cultivada. Portanto, daí que assim se explica, de algum modo, o enorme avanço que a China tinha até ao século XVIII, digamos, sobre as outras civilizações que por este mundo se iam desenvolvendo. E isso tem muito a ver com o modo como se aprecia a cultura na China. Eu penso que ainda hoje a maior parte dos cursos de quem quer seguir uma carreira pública passam também pelo conhecimento da literatura e pelo conhecimento, portanto, da história, etc. Portanto, é isto. É aqui que nós vivemos agora e é bom que a gente conheça estas coisas. E, portanto, eu desafio-vos a comprar os livros, a comprar as revistas, a assinarem a revista, porque assim ela vai ter a vossa casa, não tem que se dirigir a lado nenhum para comprar, é bom que assinem a revista também. E, olha, mais uma vez pergunto, há perguntas? Uma. Bravo. Não é uma pergunta. Prefiro fazer a pergunta depois de ler os livros e as notas, Sim. que sei que são muitas, quando vi os analectos. Sim, são muitas notas. Aí percebi, o Carlos disse-me que era por causa das notas.
Mas é só transmitir o meu agrado por ser possível termos este tipo de tertúlias. Agradecer, obviamente, bastante à Fundação Rui Cunha, que tem proporcionado este espaço de convívio, de cultura, que exige meios, não é só o espaço propriamente dito, há os meios, há a tradução, mas concretamente em relação a este projeto de livros do meio, acho que é extremamente importante. Eu não acredito que a cultura chinesa venha a ter uma extraordinária popularidade em Portugal e nos países de língua portuguesa, mas é importante que se saiba, que se saiba que a cultura chinesa existe. Portanto, que a China não é só aquilo que ouvimos dizer nos noticiários políticos. Há uma história muito forte. A China, quando foi conhecida pela Europa, portanto, depois dos jesuítas e, sobretudo, depois das reflexões que o Leibniz, que o matemático e filósofo fez, foi o primeiro a escrever, ficou fascinadíssimo, porque os europeus não tinham a ideia do grau de desenvolvimento que existia na China. Então, é só para dar os parabéns. Foi um passear pela cultura chinesa bastante bom de ambos os oradores. Portanto, tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, de facto, é fundamental. Eu acho que uma pessoa que tenha um grande conhecimento da cultura e, sobretudo, da história chinesa, quase pode prever qual vai ser o próximo passo do governo chinês. Porque os chineses pensam sempre muito a história está presente, a história para nós é algo de passado, mas eu penso que para a mente chinesa, para o coração chinês, se quisermos falar mais chinesmente, a questão histórica está sempre muito presente. Portanto, o líder chinês vai sempre olhar para a história para ver, por exemplo, as minhas relações com um país, com a Índia, imaginemos. Como é que tem sido ao longo da história? Vai avaliar como é que foram naquele tempo em que houve um conflito. Foi resolvido com uma guerra ou foi resolvido com a paz? E se foi com uma guerra, como é que nós ganhámos ou perdemos a guerra? E tudo isto está muito presente. Em nós está passado. Em nós está passado, mas nos chineses está presente. Ou seja, a história tem uma presentificação constante, o que permitiria, para uma mente esclarecida, para uma mente brilhante, prever qual seria o próximo passo através da análise da história e de todas as considerações do momento presente. Pronto, vai querer ser impossível, não somos deuses, mas de qualquer modo isto não deixa de ser interessante como ponto de partida para compreendermos o interesse de estudar estes livros clássicos para compreender o presente e para agir no presente, porque não há outro, o próprio Confúcio diz, não vale a pena estudar se não for para agir. Nós temos que estudar é para agir, é para pôr em prática. Por exemplo, o conceito de benevolência, eu acho que está errado, nós traduzimos por benevolência, e humanidade também está errado, porque o que eu entendi depois de estudar muito é que não consegui encontrar uma palavra que o transmitisse, é que benevolere, quer dizer à letra, bem querer, não é? Mas o querer é algo interno. Ora, isso não interessa. O que interessa é bem agir. A benevolência chinesa é em ação, não é, eu gosto muito, sim, eu sou... Não, isso não interessa. Palavras levas o vento. É, como é que eu ajo? Tem que ser na ação. E isso é muito importante compreender. Não, os discursos têm uma função ritual, mas é a ação que comanda as coisas e é sobre ela que nós devemos centrar a nossa atenção. E mesmo um discurso tem uma ação, não é? O discurso tem uma consequência, os discursos têm consequências, mas têm que ter consequências, não podem ser discursos vazios, feitos de retóricas e feitos de palavras bonitas, que depois de exprimido não tem nada de concreto para se dizer. E nisso a gente repara muitas vezes que os discursos dos políticos chineses são até por partes. Número 1 fazemos isto, número 2 fazemos aquilo, exatamente para ficar muito explícito quais são as ações que têm que ser tomadas e não simplesmente um chorrilho de intenções. Portanto, não é... a língua portuguesa é muito importante em Macau.
Nós temos a ponte para a lusofonia. Não sei o quê. E depois chegou cá o primeiro-ministro Li Keqiang e que disse os 19 pontos a desenvolver são estes. E as ações concretas são estas. É isto. Quer dizer, é esta a importância que tem que ser um discurso voltado para a realidade e com propostas concretas para serem executadas e não somente intenções e boas vontades e sonhos a realizar num futuro longínquo. Portanto, é importante compreender estas coisas. Bom, e não vos vou amassar mais, gostamos imenso. Há uma pergunta? Na verdade, nem vou fazer pergunta já. Talvez vou falando, vou desenvolvendo aqui, pode surgir uma pergunta já, mas vou ser rápido. Mas é primeiramente só para corrigir, né? Não, primeiramente vou agradecer aqui pelo livro, né? Porque Carlos também, uma vez eu ouvi o Carlos afirmando, não é? Mesmo que esses livros, né, já estão traduzidos em inglês ou em espanhol ou em qualquer outro idioma indo-europeu, não é? Precisamos ter esses livros em língua portuguesa para podermos estar mais perto. Mas depois queria também corrigir, a gente não estamos... já temos um profundo conhecimento e que existe uma China tão grande, mas agora esse profundo conhecimento reflete no interesse próprio, prático. Será que as universidades estão fazendo essas coisas? Temos que pensar muito bem essas coisas. Concordo. Não vale a pena tá dando muitas bolsas todos os anos e depois vem aqui estudantes, saem daqui 5, 10 anos, não sabem nada. Yeah. Não é? Concordo. Eu vou comentar isso porque eu tive todo o cuidado, não é? Só para falar da minha experiência, não é? Eu já tive, quando eu estava na minha licenciatura, eu tive tempos, assim, teve aulas que eu tive que... Não fui, muitas vezes para estar aqui assistindo essas publicações, porque são publicações assim, muito importantes. Quem estuda a língua chinesa, não vale a pena estar nas aulas, assistindo aquelas aulas em chinês. Muitas vezes você nem compreende nada. Eu comecei a desenvolver esse gosto quando eu peguei esses livros, esses conhecimentos chineses em outras línguas. Isso vai aquela comparação, né? Ser menos subjetivo possível, não é? Ter mais documentos, né? E isso também passa. Então, por isso que estamos aqui eu convidei eu mandei lá esse convite, né? Mas vejo que não tem aqui nenhum estudante de língua e cultura chinesa dessas universidades politécnicas, não tem, né? Não tem nada. Então, isso é muito triste já. É muito triste. A responsabilidade também é dos líderes que não dão o exemplo, não é? Ou seja, os professores também não estão. Portanto, os professores são os primeiros... Há professores que vêm, mas os alunos não vieram. Há que dizer que há professores aqui na sala. Mas deviam dar o exemplo, mais professores. Mas eu falei assim, vocês vêm aqui, passam tanto tempo, e vocês saem daqui como assim, literatos, né? 4 anos, licenciados, e depois não conhecem um livro de Confúcio, não conhecem um poema da dinastia Tang, não conhecem um poeta contemporâneo chinês, não conhecem. Pois. Eu falei assim, basta só estar aqui, lá na sala de aula, estar aprendendo Bopomofo. Olha, sabes, eu acho que o grande problema não é só nosso aqui, é da nossa sociedade em geral, porque os valores do mercado tomaram conta da nossa sociedade, em todos os níveis, incluindo a universidade. E esses valores do mercado só lhes interessa uma coisa, que é o lucro que eu vou rapidamente tirar daquilo que vou fazer a seguir, e o resto não interessa para o mercado. Infelizmente, nós estamos a viver um momento que significa o fim da nossa civilização, porque claro que isto vai acabar com os valores todos e vai acabar com a nossa civilização. Estamos a assistir a um momento de decadência da nossa civilização e que passa muito por isso, passa muito pelo desinteresse pelos valores, sejam os valores literários, os valores morais, os valores políticos. O que interessa neste momento é o lucro. É o lucro que manda no mundo. Isto dá dinheiro ou não dá dinheiro? É o que me perguntam sempre. Sinceramente, o que as pessoas me perguntam é: mas consegues fazer dinheiro com isso?
estar aqui a publicar o Confúcio ou não sei o quê. Infelizmente é o que me perguntam, como se fosse esse o meu objetivo primeiro, ou devesse ser esse o meu objetivo primeiro. No fundo estou a ser acusado de não estar a publicar outras coisas que dariam talvez mais dinheiro, não sei, ou que teriam... Pronto, mas essa é a nossa sociedade, infelizmente é assim que nós temos. E porquê também? Volto a dizer, porque não temos exemplos a seguir. Os exemplos são maus. Quando o exemplo é o Elon Musk, ou o Bill Gates, ou o Steve Jobs, isto é que são os grandes, ou o Jack Ma, isto é que são os grandes heróis do nosso tempo, nós temos uma sociedade, pá, infelizmente, uma sociedade decadente e que, pá, sem valores. Portanto, é isto. Agora, desculpa, eu vou ter que... Estão-me a dar sinal. Só queria perguntar ao Carlos, assim, até a Ana Saldanha poderia também responder. O que eu poderia encontrar sobre... Porque sabemos que o confucionismo teve a sua evolução, né? Dinastia, dinastias, dinastia Tang, depois da dinastia Song, chega no momento que não temos mais o confucionismo, mas um novo termo que vem em chinês que falam Li Xue, não é? Que é o estudo da razão. O estudo do princípio. O estudo do princípio, não é? Yeah. Mas que em português muitas vezes traduzimos no neoconfucionismo. Yeah. Depois ele exerce uma influência enorme, principalmente naquela forma de ver, vamos falar de uma identidade mais feminina, os quartos interiores, propriamente os princípios que começam a mudar de novo, né? E passar. Não sei o que eu posso encontrar desse aspecto nesse livro de Menzies. O Wang Yuanming, na dinastia Ming, que tem uma perspectiva contrária à escola do Li, não é? À escola do princípio ou do padrão, como eu gosto mais de chamar. E tens depois na dinastia Qing também alguns pensadores interessantes, como o Yan Yuan, e tens a tentativa de reforma que é feita no século XIX pelo Kang Youwei, e outros pensadores também da mesma época, que tentam modernizar a China, adotar o confucionismo a uma China mais moderna. E agora tens o Dr. Chen Lai, cujos livros não estão traduzidos para português. Infelizmente foi um livro traduzido para português, mas ainda não saiu. Vai ser para brasileiro, foi feito por professores brasileiros, uma tradução de um dos livros de Chen Lai, que eu considero não o mais interessante, porque é um livro de comentários que ele faz sobre outros filósofos e não os livros da sua filosofia, e isso é que nós devíamos estar a estudar. Chen Lai, neste momento, pode ser considerado um confucionista do regime. Ele esteve aqui em Macau, proferiu uma conferência bastante interessante que nos deu a ver o que é que hoje os confucionistas pensam. Como é que hoje, digamos, se integraram no regime existente na China, como é que funcionam dentro desse regime. Portanto, eu não quero agora alargar-me sobre isto, porque isto demorava mais meia hora, pelo menos, a falarmos sobre estas questões, sobre os direitos coletivos versus direitos individuais. Tens também o livro daquele senhor que faz parte do comitê agora do Politburo, Wang Ming, como é que ele se chama? Wang qualquer coisa, que fez um livro chamado América contra a América, que é um livro que eu também ainda não vi traduzido em língua nenhuma, sei que existe, li passagens, mas que é um livro feito em chinês em que ele desmonta, digamos, os males da sociedade ocidental, também numa perspectiva semi-legista, semi-confucionista, penso eu. Portanto, há muita coisa para ler. Nós é que temos pouco acesso, exatamente porque... Bom, porque os nossos professores não nos guiam, não é? Porque os nossos professores não nos indicam os caminhos. Porque é isso que eu penso que um professor tem que fazer, é sobretudo abrir portas e indicar caminhos. Não é tanto explicar o mundo, não é tanto dizer como é que as coisas são, mas dizer como é que nós podemos perceber como é que as coisas são. Isso é possível transformá-lo. Isso é possível transformá-lo, ok. Aqui está a outra perspectiva, mais novecentista, ou melhor, oitocentista, quero dizer, que não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Com certeza, concordo, sempre concordei com isto. Muito obrigado, temos que acabar, está na hora. Sempre quiserem falar sobre estes assuntos, contactem-nos e estamos sempre à vossa disposição. E pronto, e até à próxima. E comprei as revistas e os livros e essas coisas todas para não me sentir inútil. Obrigado. Kang Youwei.